Seja muito bem-vindo à segunda parte do episódio do Questão de Saúde, né, com a Thaís e a Carol. Para quem não assistiu a primeira parte, né, tá incrível a primeira parte. A gente falou muito de autoestima, né, de como é que foi o processo da Thaís, de algumas dificuldades que teve nesse processo. Então assista a primeira parte também. Pra quem não assistiu, Carol se apresenta novamente. Vamos lá, quem não assistiu, volta, que o Ultra também tá super maravilhoso. Meu nome é Carol Severo, sou nutricionista e especialista em acompanhamento pré e pós-cirurgia bariátrica. E Thaís se apresenta novamente. Meu nome é Thaís, tenho 36 anos, tenho 1 ano e 3 meses de cirurgia bariátrica e hoje a gente tá aqui para bater um bate-papo bem bacana para vocês. Perfeito, tá rendendo, viu, esse podcast? Tá. Porque como a gente fala pouco, então a gente teve que gravar 2 episódios. Thaís, você já falou, né, tu operou, né, há 1 ano e 3 meses atrás, né, então tu operou ano passado. Me fala, a gente até falou um pouco sobre isso, né, mas vamos voltar sobre isso, né? Como é que tá sendo a tua expectativa de emagrecimento? Tu acha que no processo de emagrecimento foi rápido, devagar, foi como deveria ser? Qual ainda é a tua expectativa? Olha, eu acho que meu emagrecimento foi bem tranquilo, rápido, assim, porque tem pessoas que perdem, sei lá, 15, 16 quilos em um mês. O meu primeiro mês eu perdi 8 quilos, mas pra mim, eu fiquei muito satisfeita. Quem é a pessoa aí em sã consciência que vai perder 8 quilos em um mês? Até perde, né? Mas assim, é bem complexo e eu fiquei muito feliz com o meu resultado no primeiro mês. E aí o segundo já foi aumentando lá, mais 4, mais 5, mais 3. E aí, gente, essas sominhas, no final, dá certo. Então, assim, não foi uma perca relativamente muito rápida, porque essa tal dessa comparação é o que pega, né? Que tem, porque a minha amiga perdeu, sei lá, 20 quilos em 2 meses, né? E eu não me apeguei a isso, eu me apeguei ao meu processo. Então eu vivi realmente cada processozinho ali por vez. E tendo esse acompanhamento, ela está ótimo, estamos indo, tá na linha, tá excelente. Então você escutar a sua nutricionista, a equipe que tá junto com você é muito importante. Então eu acredito que foi no tempo, não foi assim nada nem atrasado e nem adiantado demais, foi no tempo. Perfeito. E tu, Carol, como é que lida com isso dos pacientes, de que perder muito rápido? Na verdade, assim, falando do procedimento da Thaís, como a Thaís, ela não perdeu a qualidade, né, a gente fala em emagrecimento saudável, né, que sem perder a massa magra, eu coloco metas alcançáveis, nada radical, então ela estava pronta para curtir o processo, né. Então, realmente não, mas o normal, os pacientes têm essa cobrança, né? Até porque normalmente é comparativo. Sempre lembrando que eu falo isso para meus pacientes no consultório, que a perda de peso ela é proporcional a esse excesso de peso que você tem. Então, o seu resultado você não compara a outro, né? E a qualidade desse emagrecimento, né? Não adianta de nada a gente perder 10 quilos em uma semana e a metade ser a massa magra, né? Por isso que tem os pacientes que ficam derretendo, como você fala, com aquela cara de doente, porque normalmente ele não está tendo não tá tendo um acompanhamento e não está suplementando corretamente, né? Mas falando dos pacientes em geral, você acredita que eu não tenho muito paciente que reclama assim, imediatista? Porque os que fazem um acompanhamento, eu ando muito juntas. E eu vou explicando como é esse processo desse excesso de peso. Sabe quem cobra mais o resultado? O paciente de fora. Tu perdeu tão pouco, né? Às vezes as pessoas de fora que cobram. Mas quando o paciente ele é acompanhado, o que às vezes acontece? O paciente nutre, desde que eu mudei de fase, eu não estou mais perdendo peso. Aí ela vai para o consultório, eu vou medir. Né? Eu vejo, você está ganhando massa magra, você está perdendo gordura. Na balança nem foi muito. Eu estou subindo todo dia na balança, que é normal quem tem obesidade subir. Né? Então, assim, Então, o paciente, eu vou lá mostrar, olha, mas tu perdeu 10 centímetros. Né? Então, assim, quando o paciente está acompanhado, normalmente ele não se cobra muito.
né? E um acompanhamento bem feito, normalmente, você supera a meta. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, supera a meta. Né? Eu não tenho nem paciente que não bateu a meta. Até tenho paciente que não começou o acompanhamento comigo e voltou para eu ajustar. Mas meus pacientes sempre batem a meta, porque eu ando junto com eles. Não parou de perder peso? Tá. Então vamos analisar. Tá pulando refeição? Cadê a academia? Né? Tá suplementando? Então eu vou fazendo esses ajustes que normalmente meus pacientes batem a meta antes do tempo. E tem que entender que, como eu falei, né? Cada um tem seu processo, É né? único. É único. E entender também que a meta, muitas vezes, é uma média, né? E aí tem vezes que a gente vê que o paciente tá fazendo tudo certinho, né? Tá como deveria. Ou ele não conseguiu fazer por algum motivo e não chega naquele valor, mas chega perto. E pra ele, pra aquele paciente, aquilo já é o suficiente, né? É porque, gente, existe o ideal, mas a gente não trabalha com o ideal. A gente almeja evoluções. Às vezes o paciente ele não consegue fazer essa virada da chave tão rápido, né? Que é um ajuste da qualidade da alimentação, introdução da atividade. É um processo que, junto com sua equipe, vai se tornando isso mais leve, né? Então, pelo fato dele estar mudando o estilo de vida, né? Ele, às vezes, começa a desapegar um pouquinho o corpo, né? Então, o peso em si é só consequência, né? Lógico que o obeso sempre vai olhar para a balança, mas ele olha também a qualidade de vida que ele adquiriu. Enfim, essa cobrança às vezes vem mais quem de fora. Ou você não está emagrecendo, ou você está magra demais. E os pacientes comuns dizem, doutor, meu peso nem tá me dando muito mal, tô sentindo que as roupas estão entrando melhor, tá me vestindo Que é onde melhor, a Nutri vai dizer, olha, tá aqui, tu tá malhando bem, tua massa magra, o mesmo quilo de gordura, o mesmo quilo de músculo na balança. Mas em composição, em tamanho, é quase o dobro. Né? Então você tá perdendo o que ocupa mais volume. Então esse emagrecimento tá maravilhoso. Isso pra você não ficar com cara de doente, você não ter um futuro reganho, você segurar seu peso, né? Porque o corpo vai tender a querer voltar aquele peso antigo e a massa magra segura isso, né? Não tem nenhumas deficiências. Tendo acompanhamento sempre funciona melhor, né? E a gente consegue, se tiver um caminho mais leve, né? E se tiver algum erro, fica mais fácil a gente identificar, ajusta, né? De ajustar e adaptar. Tenho vários pacientes, olha, Nutri, esse mês eu não fiz nada, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu nem olhei a sua última dieta. Eu vim pra cá pra você me colocar. Eu disse, não tem problema, não tô aqui para julgar. Vamos ajustar as velas, vamos e volta de novo pro mar. E o mais importante, falando de peso, é o paciente também, a gente, né? Entender essa virada de chave, saber se você tá fazendo direitinho, porque esse processo do ano, né, que o pessoal chama de lua de mel, é a gente saber entender essa mudança. Eu acho que para mim o mais importante é essa relação dessa mudança. E aí vai vir. Se tu tá disposto a mudar esse peso, mesmo que você não esteja emagrecendo ali, mas ele vai vir. Devagarzinho ele vai vir. Porque se você tá fazendo certo, né? Então, aí que você tem que ir mesmo pra ajustar. Ele vai vir. Isso. A velocidade é Natural, diferente, né? A velocidade é diferente. A gente já pegou paciente, doutor Fernando, você se lembra, a gente tem um paciente específico que ele tinha um peso muito elevado. E ele cumpre a dieta, né? Porque a gente conhece, né? Então não adianta dizer assim, olha, eu fiz direitinho, a gente conhece. E o paciente, ele não tem um peso, uma perca de peso tão severa, né? O peso que ele tinha, mas por quê? Ele tem muito músculo. Olha, né? Então a composição corporal dele é maravilhosa. A gente precisa só diminuir a gordura, porque ele mesmo tendo um peso muito alto, ele tem muito músculo. Né? Então, assim, se a gente for ligar só o peso, ele nunca bate a meta. Mas ele tem muito músculo, ele não perde nada do músculo dele, pelo contrário, tá aumentando. Então, assim, a gente analisa tudo individualmente. Thaís, vamos falar um pouco mais sobre o teu processo, certo? Tu teve alguma dificuldade na mudança das dietas? Como é que foi essa parte? Olha, eu acredito que não. Toda fase foi bem tranquila. Toda fase, assim, eu centralizei ali pra fazer bem direitinho. Até a Nutri é nos melhores amigos dela, postando os pratinhos. Não tem problema, né? Com 2 meses, na verdade, eu acho que foi o que eu comi o meu primeiro pratinho, né? Que eu desejava e eu falei pra ela, já posso comer uma coisinha diferente? Ela, pode sim. Aí eu tô desejando comer um pratinho típico, aí né? Eu tava lá nos melhores amigos. E aí, comi lá de pouquinho, fiquei tão satisfeita, tão feliz. Mas não, doutor, assim, foi muito tranquilo, sabe? Eu realmente
eu acredito que eu estava preparada para esse processo, para virar essa chave. E devagarzinho ali eu fui, comi tranquilo. Foi muito de boa, assim. Graças a Deus. As pessoas até... É muito engraçado que as pessoas aterrorizam essa mudança, essa fase. Não, mulher, se tu passar pela fase da dieta líquida, tu passa qualquer coisa. E por incrível... É engraçado, né? Isso. E por incrível que pareça, eu achei mais difícil a segunda fase, a dieta pastosa, né? Que foi o purezinho, a carnezinha moída, o ovinho mais molinho. Já esse, eu já fiquei com medo. Mas não que eu ficasse ali... temorosa nele. Eu fui, comi devagarzinho, me desceu, tranquilo. Preferi a líquida. Mas a líquida pra mim foi super tranquila e aí cada processo era uma vitória, né? E aí diz, agora eu vou poder comer bem direitinho. Então assim, a gente vai aprendendo a realmente a comer devagarzinho e tal, e vai dando super certo. Foi super de boa. E, Carol, o que é que tu usa, assim, pra ajudar os pacientes nessas mudanças na dieta? Na verdade, depois do protocolo que a gente fala, né, que é quando o paciente já pode comer, né, já passa processo de cicatrização, eu começo uma reeducação alimentar com o paciente. Né? Quem é meu paciente sabe que eu passo comida de verdade. O que é que você quer comer? Ela tem direito a comer o que ela quer, né? Então eu vou fazendo muito esse combinado nessa lua de mel da Bari, que a gente, né, que é o primeiro ano. Eu vou fazendo esses combinados com o paciente. O que é que você quer? Então assim, vamos botar 2 vezes na semana, tu pode comer o que você quiser, mas para isso tu tem que estar indo pra academia. Então assim, depois que passa do protocolo de evolução, meu paciente não é proibido a mais nada. Eu só vou ensinar ele ao que os alimentos que não são nutritivos, né? Quando o paciente ele entende a importância da qualidade dos alimentos, porque o estômago é reduzido. Então a gente não vai comer todo nutritivo, mesmo que a gente queira, não cabe. Né? Então assim, mais o alimento também que não tem tanto nutrientes, que é mais calórico, ele também vai poder. Então ele começa a aprender que como ele não é proibido, ele controla na exceção. E eu acho, desculpa, Carol, te interromper, mas eu acho isso incrível, sabe? Porque mesmo eu lendo, eu olhando, estudando sobre a bariátrica, eu tinha essa sensação que eu não ia poder comer outras coisas. E aí, quando eu fui para essa consulta de 2 meses, que a Carol disse assim, pode comer tudo, tá liberada. E eu, posso comer tudo? Mas aí eu explico, mas né? eu posso mesmo? Sério? Aí foi que ela me disse assim, olha, você vai poder comer tudo, mas aí você vai entender o que vai te nutrir. Será que é melhor você comer esse carboidrato do que essa proteína? A proteína não vai ser melhor para você, não vai te saciar mais. Então assim, foi aquele momento ali que eu senti o estralo, que eu realmente, não, eu vou poder comer, mas será que isso vai valer a pena para mim? Será que isso vai compensar? Então foi aí que eu fui mudando, né? Mudando essas fases e vendo realmente o que me compensava, o que eu ia me sentir melhor. E eu tive essas fases também de querer comer mais o carboidrato, né? Dezembro pra mim é uma correria, eu trabalho em salão de beleza e aí a gente vai comendo o que tem, né? E aí eu comia ali um pedacinho de bolo, comia ali um salgadinho e depois eu percebi, eu disse assim, olha, eu tô me sentindo mais fraca. E aí é ali também onde vira que você, não, vou comer essa proteína. Não, depois eu como sei, eu vou comer a proteína que vai me satisfazer mais, eu vou ficar mais forte, eu vou me sentir melhor. Também, né? E esse não proibido. Então você vai vendo que você vai poder comer, né? E tipo, você tá com vontade dali do doce, eu vou comer. Mas amanhã eu já não vou, porque eu já comi hoje. E esse não proibir é muito importante, porque gera a compulsão, né? Porque eu quero. E quando é que a vontade vai passar? Quando tu come, então tu tem que comer. Então é aí que você tem que regrar o que você vai comer ou não. E eu vou ensinando exatamente essa reeducação, você aprender a lidar com esses alimentos sem problema nenhum, você não é proibido, mas tem que ser na exceção. Então assim, quando a gente passa esse processo com o paciente, eu digo da lua de mel de 1 ano, que ele entende isso, gente, ele segura o peso dele, porque ele mudou o estilo de vida. Aí sim, ele tá fazendo a cirurgia dele valer a pena, não é só a perca de peso, é a qualidade, no tudo que a gente já falou, mas que ele vai segurar o peso dele, né? Porque ele aprendeu a importância da proteína, que ele pode comer até, por exemplo, pega comendo uma pizza, aí tu pode comer. E pode dizer, minha Nutri libera. Né? Tá no plano. Né? Uma vez, ou até, porque às vezes tem semana que eu dou de blogueira,
E postei um pedaço de pizza com refrigerante. Tanta mensagem que eu respondi. Porque eu sou julgada, porque eu sou nutri, porque nutri ninguém acha que nutri não come, né? E sou bariátrica, então não posso comer nenhuma vez, né? Porque eu sou bari. E eu mostro para os meus pacientes que não é assim. Todo domingo eu peço minha pizza porque eu gosto de pizza. Só que eu como meio pedaço, que eu digo que eu não como a borda. Então, assim, tem um equilíbrio. Hoje eu consigo, de boa, isso, né? Eu fui estudar nutrição para aprender isso. Eu estudava contabilidade, então eu fui estudar nutrição para aprender a ser magra, né? Não conseguia, porque quanto mais eu estudava, mais eu comia, mais eu beliscava. E foi quando a cirurgia entrou na minha vida e me ensinou isso, e aí o que eu aprendi na prática, estudando, né? E é o que eu passo para todos os meus pacientes, tá ali. Muito amor, muito carinho, muito acolhimento e ensinar o caminho a seguir. Aí uns vão seguir e outros não. Mas tá tudo certo. Cada um tem sua história, tem momento de vida diferente, né? Tem paciente que... E a gente não julga, tá, gente? Tem paciente que passou por... Teve um paciente que teve um sucesso excelente na cirurgia, mas porque estava num momento de vida muito ruim, né? Pelo menos no processo que acabou tendo algum momento ruim na vida e não conseguiam. E esse paciente tem que estar aberto para voltar pra gente, né? Porque pra gente tentar ajudar de alguma forma. Exatamente. E o paciente não tá conseguindo, tá difícil, aí que você tem que colar, não é medo da nutri pro médico, não tô conseguindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Que a gente tá apto não é a julgar, é ajudar. Tornar o processo mais leve, não fácil. Isso. Só voltando nessa parte do alimento, é bem comum um paciente, tipo, domingo à noite manda mensagem, eu posso comer camarão? Aí tu fala, pela cirurgia, tua cirurgia com 2, 3 meses tá totalmente cicatrizado. Você não tem nenhuma limitação de comer qualquer alimento. Aquele alimento vai fazer mal pra você como qualquer outra pessoa, ou bem como qualquer outra pessoa, né? Mas eu digo, o ideal é que esse alimento esteja no seu plano alimentar. Então a pergunta tem que ser feita por um nutricionista. Ele não libera assim, não. Eu acho que ele diz assim, porra, a Carol entra aqui, assevera. Isso, aí eu digo, tem que ver com o teu nutricionista, porque pela cirurgia não tem limitação. Quem tem que liberar o não alimento é o nutricionista, né? Que tem que estar no plano alimentar dele. Tem que estar tudo programado, inclusive a pizza, o camarão. Isso, porque senão pode não fazer mal pra cirurgia, né? Vai fazer mal pro processo de emagrecimento, né? Então vai fazer mal pro paciente de novo, isso, né? Exatamente. E Thaís, Carol, novamente, né? Eu gosto de falar de história de superação, né? A Thaís, como a gente falou, né? A história do câncer no primeiro episódio, né? Teve câncer de mama, venceu. O câncer de mama, né? Como alguns outros cânceres, tem muito relacionado ao excesso de peso, né? Não é a causa do câncer, mas ele, vamos dizer assim, que pode piorar, contribuir para isso, né? O tratamento do excesso de peso, né, também é uma preocupação com isso, né? Com doenças graves que podem surgir. A alimentação, Carol, pode influenciar, né, no paciente que tem uma história de câncer, né, que venceu ele até para não ter recidiva, né? Isso, exatamente. Vale lembrar que o câncer, ele é uma doença multifatorial, né? Não necessariamente através da comida, né, que você vai desenvolver e aparecer, né? Ele pode ser através de hormônios, né, descompensado, é genética, né? Às vezes a pessoa tem uma predisposição, às vezes hábitos, né, que tendem a desenvolver, tipo tabagismo, cigarro, exposição a radicais. E a alimentação é uma delas. Quando você tem uma alimentação rica em alimentos processados, né, cheios de aditivos, então você com essa predisposição você pode potencializar. Exatamente. Então, assim, não é o causador. Ela nem vai. A alimentação, ela é super importante como prevenção e como tratamento, que diga assim, para ajudar. Porque, explicando um pouco, não existe um alimento que vá curar o câncer e nem que vá te dar câncer. Não existe um alimento, é o conjunto do teu estilo de vida. Aí a gente volta para a mesma da obesidade, é mudança do estilo de vida, né? Exatamente para não voltar, é a mudança, é a atividade física, independentemente do valor. E a alimentação, ela vai entrar exatamente por controle desse estilo de vida, né? Que a obesidade é uma inflamação do mesmo jeito do câncer, né? Então, assim, alimentos, o que eu devo introduzir tanto como prevenção como no tratamento. No tratamento é muito importante, por quê? Porque seu sistema imune, ele precisa para responder às defesas do organismo. Como é que a gente deixa esse sistema imune ok? Através de alimentos, principalmente os in natura, né? Muita fruta, legumes, fibras, proteínas, alimentos mais naturais, né? Que são ricos, alimentos integrais, né? E isso, o contexto tudo
num estilo de vida mais saudável. Então, assim, exatamente por seu sistema imune responder isso. Então, não existe, assim, um alimento. Então, um paciente que ele tem um consumo excessivo de ultraprocessado, ele pode ter tendência, né? E de um tratamento não vai ajudar o sistema imune dele a responder satisfatório, né? Por resultado que todo mundo almeja. Perfeito. E eu quis entrar nesse tema, né, que eu queria falar com a Thaís novamente, né, que teve duas vitórias importantes, como eu falei, né, a vitória do câncer, né, a vitória do excesso de peso, né, da obesidade, né, e isso é muito bom, e a gente falar de pessoas que vencem isso, né, que vencem câncer, vencem a obesidade, é muito importante, né, porque isso inspira, talvez tenha alguém assistindo a gente que tem um diagnóstico de câncer de mama, Acho né. que é por isso que o sorriso dela ainda é mais Isso. É só agradecer mesmo, né, por essas vitórias, assim, porque com o câncer, a gente realmente, eu ligava muito o câncer à obesidade, por incrível que pareça, porque eu fiz exame de genético para saber se o câncer era genético e não deu nenhum fator genético, porque a minha avó teve câncer de mama, mas não foi, eu fiz aquele painel genético para saber, né, de onde vinha, e realmente não deu nenhuma tendência de câncer de mama, de ovário, de útero, deu uma predisposição, por incrível que pareça, deu uma predisposição a câncer de colo retal. E aí eu já fiquei ligada, porque o que é causado do colo retal, né? Então é intestino, é má alimentação, segundo cérebro, é tudo causado isso e querendo ou não, a obesidade ela vai influenciar em qualquer doença, né? Ela vai desencadear muito mais, principalmente ao câncer. E toda vida que eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses com o meu oncologista, e toda vida que eu chegava lá, ele dizia, ainda tá com esse peso. Então, assim, pra mim tava sendo muito frustrante. Tá esperando o quê, né? Aí eu disse pra ele, doutor, tenho vontade de fazer bariátrica, que não fez ainda, por quê? Ó, a medicina tá aí a favor. Aí eu não sei, eu tenho medo, eu acho que eu consigo, mas não conseguiu ainda. Ele dizia assim, eu agradeço muito esse meu médico, o meu oncologista, que ele, na verdade, o meu mastologista, Dr. Paulo Vasques, e ele sempre dizia assim pra mim, sim, tá esperando o quê? Vai esperar acontecer, Deus o livre, uma recidiva? Porque a obesidade tá ligada, sim, ao câncer de mama. Tá ligada. Então você tem que cuidar. Eu quero ver você musa fitness. Ele dizia desse jeito. Esse meu médico é maravilhoso. Toda lindona pra ele. Quando ele me viu, olha, ele só faltou assim, eu vi os olhos dele marejar, de verdade, assim, agradeço muito a Deus, né, a esses médicos que existem, igualmente o Dr. Fernando, que é muito maravilhoso com a gente, é bom a gente ter essa sintonia, que a gente se sente mais confiante e confortável. E quando ele me viu pós-bariátrica, ano passado, na campanha do Outubro Rosa, ele ficou assim, olha, Thaís, eu tô assim, com a felicidade, com a satisfação por você ter feito isso por você, que você não imagina. E eu mais ainda, né? Então, assim, realmente eu me cobrava muito pós o câncer, a questão da obesidade. Antes nem tanto, mas depois do câncer eu me cobrava muito. Então, era só realmente uma questão de tempo para eu poder fazer a bariátrica e dar essa mudada. E deu certo. Perfeito, viu? Muito bom, viu? Chegando aqui à parte final, certo? Dessa segunda parte do episódio, a gente vai fazer aquele joguinho que eu vou falar uma palavra e vocês vão dizer o que é que essa palavra significa pra você. Pode responder com palavra ou com frase, né? De acordo com que se sinta melhor. Okay. Né, Carol? Pode ser um texto. Ela já tá com o texto ali formado. Sempre é desafiador. Sempre. Eu vou começar até por tu, Carol. Vamos lá. Vamos lá. Então, autocuidado, Carol. Autocuidado é necessidade. E tu, Thaís, o que é que tu acha? Autocuidado é compaixão por você. Você se olhar ali com carinho pra mim, e a compaixão é o autocuidado. Eu acho que autocuidado tem até um princípio meio religioso, né? Assim, dessa como fala de compaixão, né? De se amar para amar o outro, né? Também. Eu acho que é muito importante. Superação, Thaís. Fé. Muita fé. Resiliente. Prazer ao comer. Reeducação alimentar. Prazer ao comer é sabedoria e discernimento. Você vai ter que ter ali. Será que vai valer a pena? Eu quero que eu devo, né? Discernimento e sabedoria. Não vai ser só uma palavra, não, vai ser duas. E uma conquista.
Uma conquista. Vida nova. Vida nova. Recomeço, né? Uma conquista, com certeza, foi a bariátrica. Pra mim, foi uma grande conquista. Perfeito. E um desejo? Ser magra para sempre. Não vou mentir. O bom da Carol. Viver para sempre de lua de mel, pós-bari. Então, é um desejo. Eu vivo nisso, né? O meu desejo é que meus pacientes aprendam a comer sem medo e sem culpa. Voltado pra eles. Excelente, conseguiu, né, Carol? Tô mocinha, não tô? Tá sim. Olha aí. Tá sim. Ó, excelente, viu? Um episódio grande, como eu imaginava que ia ser, né? Com muito conteúdo, né? E principalmente, como eu gosto de dizer, né? De histórias reais. Pra gente não romantizar nem a obesidade, muito menos o processo, né? Então, pra pessoa entender e principalmente ser inspiração, né? Eu acho Isso que mesmo. a Thaís é uma inspiração, né? Pra várias pessoas, né? E a Carol também é inspiração, ela como paciente, né? E como nutricionista, Como nutricionista, né? exatamente. Eu queria que você deixasse uma palavra final agora. Vou falar como profissional, né? Você que está pensando em fazer bariátrica, né? Não vá, né? Vá a fundo para você ter esse autocuidado, né? Para você sentir tudo isso, esse autoestima, que tudo que a gente tentou passar aqui, eu como profissional e como bari, e a Thaís como bari, né? Então, assim, vão a fundo, procurem uma equipe e permitam-se ser ajudada. Isso mesmo. Né? Porque não é um caminho fácil, mas perto da tua equipe a gente vai colocando, não emagreça só porque a cirurgia emagreceu, né? Não, você se permita ser ajudada. Né? E é isso, estamos aqui pronta para ajudar vocês, tentando passar um pouco da nossa experiência, parte boa, parte ruim. Eu não tive parte ruim, eu amava tudo, eu amava dieta líquida, não queria nem comer porque eu não tinha tempo, enfim. Mas é isso, a gente não romantiza, mas a gente diz que vale a pena. Que assim, a bariátrica, muitas pessoas pensam, mas é ao contrário, tá? E não é questão de fraqueza. Não é questão de, é porque eu não tenho mais jeito. Porque eu já escutei isso. Não, é porque pra mim a última opção é a bariátrica. E não, pra mim a primeira opção sempre foi a bariátrica. Porque é a chave, é a mudança. A bariátrica foi assim, esse cuidado de se olhar. Foi um presente. Um presente pra você. A bariátrica é um presente. Então, o recado que eu deixo é isso, não é questão de fraqueza, não é questão de, porque é a última opção que eu tenho. Que nada, é a opção mais incrível que você vai ter, é uma ferramenta maravilhosa, é uma questão de você se olhar com leveza, ter compaixão, ter autocuidado. E a bariátrica é isso. E não é o fim, não é o fim, é o começo. Isso. E com certeza tudo por uma questão de saúde. Isso, perfeito, Thaís. E Thaís, como é que a gente vai pra se achar nas redes sociais? Muito fácil. Thaís Vasconcelos, 4 hashtags, que é pra eu conseguir achar meu nome lá. Thaís Vasconcelos com TH mesmo, THIS. Pode olhar lá que vocês vão ver lá a rotina. Tem dias que eu não posto nada, né? Porque a gente é assim, mas tem dias que eu posto horrores. E vocês vão acompanhar a minha vida mesmo normal, vida como todo mundo, de trabalhar, de sair, de comer, de filho, de marido, de maquiagem, tem de tudo. Tem assim no meu Instagram, eu faço de tudo um pouco. Um dia eu tô aqui num podcast, outro dia eu tô maquiando, um dia eu tô limpando a casa, um dia eu tô de modelo, um dia eu tô de filmmaking, arrumando, ajudando as amigas. Enfim, eu faço de tudo um pouco. Me chama que eu vou. Perfeito. E teu, Carol? Pronto, é que me sigam na Carol Severo Nutri _, né? Que lá eu tento passar um pouco da minha experiência, do que os pacientes vivem, né? Me postam, repostam. E é isso. Perfeito. Muito obrigado novamente, viu, por ter aceito o convite e participar de um episódio tão bom como esse, tá certo? Eu que agradeço pela honra de estar aqui e tentar passar um pouco de minha experiência como profissional e como bari. E pode chamar quantas vezes que eu venho, que eu gosto de falar. Também, muito agradecida. Obrigado, pessoal. E é isso, pessoal. Terminando aqui mais um episódio. Quem ainda não segue a gente, né, no Instagram é Uma Questão de Saúde, E o meu Instagram pessoal, né, Fernando Kennedy PC Bariátrica. E muito importante, quem não está inscrito aqui no canal, né, do YouTube, se inscrever, né, também é Uma Questão de Saúde. Né? E é isso, até o próximo episódio.